Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um programa começando aqui na TV Solar. E hoje eu tenho a honra de receber o Breno Machado, da WDC. Seja bem-vindo, Breno, tudo bem? Tudo jóia, Ricardo. Boa tarde aí, bom dia, né? Boa tarde a todos. E mais uma vez um prazer estar falando aí com você e com todo o seu público e sua audiência. Legal, obrigado, Breno. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, a nossa temática aqui é sobre sistemas off-grid, baterias, armazenamento e o que vem por aí, né? É uma temática que está em alta sempre, né? Está sempre crescendo e é um mercado muito empolgante quando a gente fala com o pessoal do setor, né? Todo mundo que fala aí da parte de baterias vai ser um grande boom no mercado, não daqui a muito tempo, mas agora, né, Breno? E para a gente começar nosso bate-papo, como que a WDC está se preparando para esse mercado e o que já tem disponível hoje na WDC? Legal, bacana. Então, Ricardo, a gente começou a se movimentar aí já no ano passado, né? A buscar fornecedores no mercado, buscar as tecnologias no mercado, né? As inovações. Então, a gente vem desde o segundo semestre do ano passado já formando essas parcerias, né? E desenvolvendo essa nova linha de produtos dentro da WDC, né? Muito se fala ainda hoje, né? Ah, isso é o futuro, etc. Mas o futuro já chegou, né? Isso já é de fato presente. Então, acredito que a gente tem que trazer cada vez mais essas soluções para o mercado, né? Então, como a gente começou lá no segundo semestre do ano passado, né? Já esse movimento, a gente já tem hoje no nosso estoque, né? A gente já conta aí com um portfólio vasto. Primeiro, a gente trouxe aí uma gama, um leque mais amplo de equipamentos para a gente conhecer melhor o mercado, conhecer melhor as aplicações, né? Qual material, qual equipamento vai ter uma saída, vai ter uma adesão melhor para o nosso mercado. E hoje a gente conta aí já na nossa fábrica, né? No nosso estoque, uma gama aí de controladores de carga, de inversores off-grid, de inversores carregadores também, né? Acessórios, enfim toda a parte de baterias também a gente já conta, né? A gente tem uma parceria já com uma empresa de baterias de lítio e a gente está finalizando aqui o processo também com uma nova empresa e a gente vai trazer aqui para vocês também assim que a gente formalizar essa parceria, que aí é uma gama extensa de baterias de lítio, né? De vários portes, de vários tamanhos. Então, hoje a gente já está preparado para tanto atender o mercado externo, né, quanto atender a própria demanda interna da WDC de outras unidades de negócio que tem uma sinergia muito grande também com esses sistemas de storage, esses sistemas off-grid, tá? Legal. Quando a gente fala em baterias, em backup, são infinitas possibilidades de aplicações, né, no mercado em geral. A gente fala de segurança dentro de uma empresa, de uma edificação, dentro de uma linha de produção. A gente, até o momento, a gente contava muito com sistemas geradores. Não que isso ainda não seja útil, é isso que se mais usa hoje em dia. Mas hoje, quais são as aplicações mais importantes assim que você vê que vai se destacar mais no mercado ou deslanchar, abrir o mercado, Breno? Legal, legal. A gente tem até vários cases dentro da própria WDC, né, de outros clientes de outras unidades de negócio, né, que demandam muito esse tipo de sistema, né? Então, aqui a gente tem a unidade, por exemplo, de Enterprise, né, que é uma unidade de negócio mais voltada para projetos corporativos, e aí a gente atende diversos provedores de internet, que tem alguns POPs, que a gente chama, né, que são pequenos data centers, às vezes em locais isolados, onde ele não tem acesso a rede da concessionária, então ele precisa de um backup, né, em baterias. Hoje isso já é utilizado com baterias de chumbo ácido, baterias estacionárias, né, bem ultrapassadas, e a gente está nessa fase de phase out desse tipo de baterias, né, que estão ficando cada vez mais obsoletas, para as baterias de lítio, por exemplo. A gente tem alguns outros exemplos também bem interessantes, que são alguns clientes da WDC, que são concessionárias de rodovias, né, que tem as concessões das rodovias, e aí tem uma série de pontos de monitoramento, de CFTV, às vezes por uma estação de pedágio, às vezes para algum telefone, algo do tipo. Então, são sistemas também isolados em que fica inviável você passar, né, a rede elétrica, né, o cabeamento por toda a extensão da rodovia. Então, a gente trabalha também com sistemas isolados, né? E, claro, a parte de storage, tanto para residências quanto para comércios, empresas,
mas sempre voltado para cargas críticas, né? Então, os sistemas de storage, né, a grande maioria é dimensionado para atender algumas cargas específicas que não podem falhar, né? Se faltar energia da rede, ela não pode ficar sem, por exemplo, internet, às vezes um no-break para alimentar um sistema crítico, algo do tipo. Então, isso também a gente está vendo um crescimento muito constante, muito agressivo desse mercado. Tá? Então, basicamente, são aplicações, né, em locais remotos, onde eu não tenho, de fato, acesso à rede da concessionária, e aplicações onde eu tenho acesso à rede da concessionária, mas caso essa rede falte, eu preciso de manter algumas cargas críticas ali rodando, e a gente faz esse dimensionamento com base nessas cargas. Tá? Legal. Bom, é muito legal conversar sobre isso, né? Porque a gente aprende a cada conversa, a gente aprende muito sobre essa temática, né? E, Sim, com e certeza. às vezes a gente fala, poxa, o que é carga prioritária para um não é para outro, né? Mas a gente entende que o mercado vai desenvolver e vai crescer muito com a mobilidade elétrica, com as baterias para várias aplicações. Então, Breno, na sua visão como engenheiro, né, e a visão da WDC, você acredita que o próximo passo é atender todas as cargas? Isso vai demorar muito, você acha? Cara, eu acredito que não, né? Pelo desenvolvimento da tecnologia que a gente está tendo de uma forma muito avançada, né? O custo sendo cada vez mais reduzido, as baterias de Second Life, né? Que a gente chama. Então, assim, o mercado de mobilidade elétrica, né? De veículos elétricos deslanchando, isso vai puxar também muito fortemente esse mercado de storage, né? Porque essas baterias de carro, elas chegam em um ponto de ruptura que elas não trabalham, elas não são mais úteis para o carro em si, mas elas servem, por exemplo, num Second Life, para um storage, para um armazenamento. Então, a tendência é que a gente consiga ficar cada vez mais independente da concessionária, cada vez mais blindado, né, desse ponto de vista, e conseguindo atender todas as cargas de uma residência, por exemplo, de médio porte. Tá? Então, a gente acredita aqui na WDC muito nisso, que isso vai acontecer. Né? Hoje, um dos principais entraves e gargalos desse mercado é justamente a parte de regulamentação. Né? Então, a gente tem alguns sistemas híbridos, por exemplo, que ainda não é muito bem definida essa regulamentação de se esses inversores híbridos podem ser homologados pela concessionária ou não, podem ser conectados ou não. Mas o que a gente vê, o movimento do mercado é justamente esse: é não depender de uma insegurança jurídica, né? E você conseguir ter tudo dentro da sua residência, dentro da sua empresa, não precisar trocar energia com a concessionária e, consequentemente, não precisar de se submeter a essas questões burocráticas de homologação, de aprovação da concessionária, entre outros pontos, tá? Tá. Quando você fala, né, em sistemas híbridos, ter um sistema ali que tá ligado no grid e um sistema que também trabalha off-grid, né? Existe uma dúvida muito grande no mercado, né? E assim, olha, eu preciso homologar esse sistema que não é o sistema, eu tenho um sistema pequeno, vamos pensar que eu tenho um sistema de 70 kW, 75 kW, né? Aí você precisa adicionar mais 50 kW de pico no sistema. Esse 50 kW vai ser off. Eu preciso homologar ele naquele sistema que já foi implantado, por exemplo, mas ele vai ser um zero feed-in, né? Ele não vai estar conectado. Mas existe essa dúvida, Exato. né, Breno? Isso não existe aí numa legislação para isso, né? Exato, exato. Está em construção, né? Por conta até da pandemia, isso ficou um pouco travado aí, mas existe uma frente de trabalho, um grupo de trabalho muito forte, justamente em cima dessa regulamentação, né? Hoje, basicamente, se você não injeta energia na rede da concessionária, né? Se você tem esse controle, se você tem um dispositivo que limita a injeção e tudo acontece dentro da sua unidade consumidora, teoricamente você não precisa fazer essa homologação do sistema. Mas esses sistemas híbridos que podem, ora, trocar energia com a concessionária, ora, não trocar, aí de fato vai ser necessário uma homologação, só que a gente ainda, infelizmente, não tem essa regulamentação definida, né? Todas as regras do jogo, assim como a gente tem hoje para os sistemas on-grid, por exemplo, né? Legal, bacana. Isso vai vir logo, né? Não vai demorar. Agora, Breno, Com como é que certeza. funciona a questão do dimensionamento? Como a WDC ajuda seu parceiro de negócio no dimensionamento? Porque isso a gente sabe que é bem crítico também, saber dimensionar um sistema
né? Híbrido ou off-grid. Exato, exatamente. Esse é um ponto muito importante que você trouxe, porque são dimensionamentos completamente diferentes, né? Então, a maioria dos integradores tem bastante experiência com sistemas on-grid, né? Você parte ali, talvez, da área disponível, ou então da conta de energia do cliente, né? E faz o dimensionamento reverso. Por off-grid, né? Os sistemas de storage, híbrido, etc., é um pouco diferente, né? A gente parte desse dimensionamento com base nas cargas em que aquele cliente quer que sejam alimentadas ali, por exemplo, no caso de falta de energia. A gente precisa saber o regime de operação, quantas horas por dia, né? A gente precisa das informações daqueles equipamentos. Então, é um dimensionamento um pouco mais complexo, um pouco mais criterioso, tá? E até pensando nisso, né, a gente sabe que é um mercado muito novo, como a gente comentou aqui no começo, né, muita novidade, né, é tudo muito recente para todo mundo ainda. Então, a gente tem internamente, né, na nossa equipe de engenharia, pessoas qualificadas para dar o suporte e para fazer esse dimensionamento junto ao cliente, tá? Então, no OnGrid hoje, né, assim como a grande maioria dos distribuidores, a gente recebe uma lista de material já formatada que vem do integrador para o distribuidor. Olha, eu quero esse inversor, esse painel, porque o cara já entrega mastigada, né? Exatamente. No off-grid, não. No off-grid, o cara fala, putz, eu tenho aqui tais cargas que eu preciso de alimentar por tantas horas por dia, eu preciso de uma autonomia de 3 dias. O que eu vou precisar? Então, é o caminho contrário. A gente que sugere para ele esse bill of material, né? Essa lista de materiais, de fato, do que ele vai precisar para aquela necessidade. Tá? Então, contem conosco que a gente tem essa estrutura para ajudar no dimensionamento desses sistemas para aqueles que ainda não conseguem fazer aí com as próprias pernas, tá? Legal, pessoal, tá aí. Convido vocês a conhecerem aí essa nova oportunidade de distribuição, né? O mercado off-grid é um mercado gigantesco que vai startar também, vai se unificar com o mercado on-grid, os mercados vão se comunicar, assim como a mobilidade elétrica, tem muita coisa para acontecer. Agora, Breno, por exemplo, existe também a opção de trabalhar sem a bateria, né? Com os sistemas direto. Então, por exemplo, bombeamento de água, Exato. iluminação direto. Existem várias coisas que dá para se trabalhar sem a necessidade da bateria, né? Exatamente, exatamente. A gente brinca que é um oceano azul de oportunidades, né? Então, é um mercado muito recente, você pode usar ou não a bateria. Aqui na WDC a gente está trabalhando em diversos projetos de grande porte, né? Com os nossos parceiros, né? A gente tem alguns parceiros estratégicos que já fizeram cidades remotas, né? Alimentadas por sistemas off-grid, etc. Justamente para essa questão do agrobusiness, para enfim, algodoeiras, para irrigação, para plantio, enfim, tem várias formas de você trabalhar nisso só com o sistema fotovoltaico ou fazer um sistema híbrido, não considerando rede elétrica, mas considerando, por exemplo, um gerador a diesel. Então, assim, você pode ter várias fontes de energia e a ideia, assim como sempre foi tratado, né, a energia solar ser uma energia complementar, né, ela vir para agregar ali no portfólio, nas fontes de energia que a gente tem de uma unidade consumidora, tá? Legal. Eu vou ler aqui algumas perguntas que o pessoal, né, tem dúvida aí. Quando você fala em off-grid, eu posso conectar qualquer tipo de carga em baterias de lítio? Basicamente, sim, né? A gente tem os equipamentos aí que são os controladores de carga para fazer toda essa gestão, né, da saída da bateria para alimentar esses equipamentos. A gente tem os inversores. Então, se o sistema ele for bem dimensionado, hoje basicamente qualquer carga você consegue, tá? Alguns motores, né, pesados, né, motores com altas potências que tem talvez uma corrente de partida muito alta, pode ser que fique inviável financeiramente você fazer isso. É possível fazer, mas dependendo do porte desse motor, pode ser que fique inviável, porque esses motores às vezes chegam numa corrente de partida até 10 vezes maior do que a corrente nominal. Então acaba ficando algo um pouco estratosférico, né? Algo um Aí pouco o fora de dimensionamento de sentido. baterias teria que ser bem maior para aguentar a curva de descarga de um motor, e Exato. seria Só isso. para dar a partida do motor, você vai ter que dimensionar um banco muito grande, sendo que não precisaria daquilo, né? Então,
Sim, é claro que tecnicamente é possível fazer, é importante analisar financeiramente se a conta fecha ou não, mas Uhum. respondendo a pergunta, basicamente qualquer tipo de carga você consegue alimentar, porque é uma fonte de energia como outra qualquer, né? Quer dizer, nós estamos passando por um momento bem bacana, que é a transição energética. Muita novidade nesse setor vai vir, né, Breno? Com Novidades em certeza. baterias, novidades em controladores. Então, muita coisa vai acontecer. Claro que o que a gente conversar daqui 6 meses, daqui a 2 anos, vai mudar completamente, né? O cenário vai mudar muito, o cenário da mobilidade elétrica e tudo mais. Agora, vamos para Exatamente. mais uma e última pergunta. Se você tem um cliente que tem uma demanda contratada, você pode trabalhar com um projeto híbrido para derrubar a demanda contratada? Então, é o que a gente estava comentando, né? Hoje a gente ainda não tem essa regulamentação bem definida para sistemas híbridos, né? Você pode sim instalar um sistema em que você consiga diminuir, né, essa quantidade ali de demanda contratada que você tem com a concessionária Uhum, e ter um sistema de armazenamento interno, né? Mas do uhum. ponto de vista de homologação, né, a gente ainda, infelizmente, não tem as regras do jogo bem definidas nesse sentido, tá? Mas é possível você fazer isso, claro que vai depender de cada concessionária, de cada situação, como que elas vão enxergar essa homologação do sistema. E hoje isso ainda, infelizmente, está um pouco obscuro para as próprias concessionárias também, tá? Legal. Breno, para a gente fechar, você quer fazer alguma declaração assim de como que você enxerga a cidade conectada? Você quer, assim, conforme o teu conhecimento vasto aí no meio de energia, de tudo que você está tendo acesso a pesquisas incríveis aí dentro da WDC, como que você, Breno, enxerga a cidade do futuro, assim, não tão distante, né? Um futuro tão próximo que a gente está vendo a cada dia se transformar. Legal, legal. A gente vê aí alguns projetos pilotos já rodando, né, de cidades inteligentes, smart grid, mini redes, enfim. Hoje é possível você ter uma rede de distribuição, né, formada só por um sistema fotovoltaico com baterias, sem considerar a concessionária, sem considerar o fornecimento de energia elétrica da concessionária, né? Então, a gente sabe que existem projetos já rodando, projetos pilotos de alguns bairros, algumas cidades. Então, eu acredito que isso é um futuro muito próximo, até mesmo pelo que eu comentei, né? A tecnologia tem se desenvolvido de uma forma muito rápida, né? E, consequentemente, a produção em escala está trazendo o preço cada vez mais para baixo. E hoje o principal entrave é justamente não mais técnico, mas sim financeiro, de se a conta fecha ou não, né? Se o CAPEX inicial ele vai ter um retorno de investimento num prazo interessante, vai ter uma taxa interna de retorno, alguns índices financeiros que a gente analisa, assim como nos sistemas on-grid, né? Que no final o que interessa é se realmente esse investimento se paga ou não, se a conta fecha ou não, exatamente. Quer dizer, no futuro tão muito próximo, né, Breno? A gente vai poder ver pequenas redes independentes e as pessoas vão poder optar ou estar parcialmente na rede, no grid, ou estar totalmente desconectadas do grid. Em várias situações vão acontecer isso, né? Tem Exatamente. muita coisa legal mesmo para acontecer. Então fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossos vídeos, curtam esse vídeo se você gostou dessas informações, que nós vamos trazer em breve mais informações sobre essa temática. Bom, eu agradeço novamente você, Breno, por essa participação, a WDC por sempre estar pronta aí para atender os nossos chamados. Obrigado mais uma vez e espero você aqui, sempre aqui na Solar TV, trazendo essas informações valiosas aí para o mercado. Maravilha, Ricardo. Eu que agradeço, continuamos à disposição. Convido o pessoal a conhecer também mais o nosso trabalho. A WDC está muito antenada nessas novidades voltadas aí para armazenamento, para sistemas off-grid, e podem ter certeza que em breve a gente vai ter bastante novidade para compartilhar aí com todos. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, abraço. Valeu, tchau, tchau.